Muito bem, Luís. Olha, vamos começar então. Muito obrigado por aceitares o convite para a apresentação de Obrigado eu hoje pelo convite. e para o curso, claro. Pronto, vamos seguir então o nosso plano. Estamos à espera de um convidado, o Tiago Sousa, que se vai, nós dois conhecemos bem, vai se juntar a nós aqui um bocadinho para falar, para nos ajudar a falar sobre Nietzsche. Ajudar mais a mim do que a ti, porque tu já estás como um peixe na água, com estes autores, Nietzsche, Kierkegaard. Sim. Olha, e vai-nos ajudar imenso porque vai-nos abrir algumas portas para depois outros atores, não é? Mas pronto, vamos falar isso hoje na apresentação e depois seguramente no curso. Portanto, quando eu pensei em alguém para apresentar alguns filósofos modernos, da filosofia moderna, pensei logo em tipo ao Nietzsche e depois daqui para a frente para o Kierkegaard e talvez o Schopenhauer, não sei, eu acho que Ah, mexe bem nesses autores sim. todos, não é? Olha, vou passar aqui os olhos só pelo curso e depois Uhum. lá também está a tua apresentação, muito breve. Pronto, eu vou voltar um bocadinho atrás, que há muitas pessoas que não conhecem a Academia do Diálogo. Eu vou à página inicial, Uhum. ok? Ok. Gosto de dar estes passos porque há pessoas que não, que ainda não conseguem encontrar bem os cursos. Pronto, esta é a página inicial da Academia do Diálogo. A Academia do Diálogo surgiu na altura da pandemia para dar continuidade ao trabalho que fazíamos, que eu e o Tiago fazíamos no Clube Filosófico do Porto, com cafés filosóficos, ciclos de leitura, alguns workshops e cursos de filosofia e de pensamento crítico, e a Academia do Diálogo surgiu na altura em que estávamos em casa, não podíamos sair, e entretanto evoluiu bastante, cresceu mais do que estávamos à espera, e pronto, e agora temos uma série de oferta curricular, sim, informal, mas não deixa de ser curricular. E nós colocamos portanto, o que tu nos vais apresentar, acho que a iniciativa até foi tua, a proposta foi tua, é mais um ciclo de diálogos do que propriamente um curso, não é? Sim. Temos aqui um ciclo de conversas e de diálogos à volta de Nietzsche, serão 4 sessões, e vemos aqui a diálogos, não é? Tem aqui em baixo, vem a diálogos, só um bocadinho mais lento, na net é assim, no Zoom fica assim mais lento. Temos aqui alguns já programados, com o Desidério Murcho, os cafés filosóficos, com o Tomás Vieira da Silva, o nosso professor de Filosofia Política, e aqui, a par com o grande Spinoza, temos Spinoza. o não menos grande Nietzsche, que é o teu, Uhum. e vamos aqui aos cursos. Menos grande pode-se dizer, não se pode dizer é mais grande, mas menos grande não está mal. Sim. Pronto, ficamos com esta fotografia dele, não é das piores, não é? Há aí umas que Não, ele já está, parece que está já com a camisa de forças. Pá. cadavérico. Pois. É. Bom, temos aqui, portanto, é 15, 16, 22 e 23, se não me engano é segunda, terça, não é? Segunda, terça, acho que é assim. E pronto, é um curso 100% online. Pronto, isto está aqui a tua pequena apresentação, vamos só passar aqui Muito a simplesinha, sim. Luís Filipe Fernandes Mendes, licenciado na Nova de Lisboa, Uhum. mas está já há algum tempo na UBI, não é? Na Beira Sim, sim, Interior. sim, sim, sim. E entretanto acho que acabaste agora, não sei se já entregaste a tese, como é que está? Não, está a terminar, mas isto, pronto, complicou-se um bocadinho, como às vezes acontece com os doutoramentos, e acabou por demorar mais do que eu estava à espera, mas pronto. É, pronto. É sobre quê? É sobre Kierkegaard, Kant e é uma tese em que eu junto Hannah Arendt, Kant e Kierkegaard, portanto, para abordar um problema que é a banalidade do mal e, o problema, sobretudo, o problema da resistência à banalidade do mal. Opa, que maravilha. Vou-te chatear mais vezes por mais cursos, pá. Tu és uma mina. Olha, Mas e este é temos aqui. um problema que se revelou mais complexo do que parecia à partida, mas pronto. Como é normal acontecer isso também. O Tiago teve esse mesmo problema. Eu nunca tive, que eu desisti muito antes. Que é quando vi a enormidade da tarefa. Não, não é para mim. Eu se calhar sou mais um filósofo que há martelo. Ora, podes Uhum. explicar este título? Então, Nietzsche, o filósofo visto como um martelo e como um médico. Sim, junta-se em Nietzsche juntam-se as 2 ideias, como um martelo, porque ele tem muita ideia de que para criar é preciso primeiro destruir. Portanto, e a ideia básica é justamente que, a ideia de que o humano é demasiado humano, que corresponde também à ideia de que o ser humano é um ente doente, que
que está doente, sobretudo por causa de determinados envolvimentos culturais que fizeram do ser humano aquilo que ele é hoje. E, portanto, nesse sentido, ele precisa de filosofar para destruindo aquilo que já está construído, para que possa construir de novo. E aí surge então aí também a ideia de um médico que de algum modo procura, portanto, levar o ser humano a uma condição saudável, ou restituir o ser humano a uma situação saudável que entretanto se perdeu. Portanto, ou seja, junta estas duas ideias, por um lado, filosofar como um martelo no sentido de destruir o que está, para poder novamente construir, de modo a atingir uma condição saudável. Ok, muito interessante. Portanto, essa ideia de martelo percebe-se bem ao ler o Nietzsche, se calhar é o que eu mais retirei dele, é a ideia de martelo, de destruição, Sim, é mais porque realmente evidente. não é? Ele opõe-se àqueles filósofos que o precedem, Kant, Hegel, que serão os construtores de sistemas, não é? Portanto, ele é um destruidor de sistemas, não é? Exatamente. E a ideia do médico será quase como, bom, já estou aqui em roda livre, mas é a ideia de que atua localmente, não é? A ideia que dá é que ele não constrói um sistema, ou se calhar até é contra isso, não é? Mas Uhum. vai atuando aqui, vai identificando alguns problemas, alguns valores, algumas doenças, não é? E vai diagnosticando, não sei se chega a propor soluções, o que é que... Sim, ele chegará a propor algumas soluções, mas quer dizer, mas é muito isso a ideia que estavas a dizer, de atuar tipo como no sentido médico, lá está, dos gregos, de atuar sim, ou seja, não haver uma solução propriamente universal, não é? Mas haver sim uma atuação sobre características específicas, ou seja, não há, é aquela ideia que também já se tornou quase um provérbio, de não haver doenças, mas doentes, não é? De atuar localmente, como tu estavas a dizer, exatamente, de abordar cada problema, cada situação, portanto, sim, o Nietzsche não o vejo como um construtor de sistemas. Sim. Sim, pois, boa, boa, boa. Ok, acho que já vamos mais à frente, vamos se calhar aprofundar um bocadinho mais isso. Passar Uhum. só os olhos aqui então pela tua estrutura que propuseste. Portanto, introdução e enquadramento, Sim, assim, levantando um bocadinho o véu, como é que vais sim. enquadrar Nietzsche? Como é que enquadras Nietzsche? Sim, a minha ideia aqui no enquadramento é um pouco apresentar Nietzsche face um pouco à tradição. Não sei se pode dizer que existe uma tradição na qual ele se integre, no sentido, por exemplo, em que nós podemos dizer que existe uma tradição, por exemplo, cartesiana, ou, portanto, não me parece que Nietzsche seja tanto um filósofo de se integrar numa tradição em que nós possamos dizer que ele está homogeneamente enquadrado no meio de outros que são semelhantes a ele. Ou seja, não sei se me estou a fazer entender. Nesse sentido, não me parece que ele pertença, que ele constitua parte de uma tradição, pelo menos bem definida, mas de facto ele surge num momento da história, a seguir a outros, não é? E nesse sentido ele reage e ele também é a continuidade de algumas ideias que estavam a surgir, não é? Portanto, nota-se muito, só para dar um exemplo, nota-se muito a influência das próprias ideias evolucionistas, portanto, se nós quisermos, de Darwin, portanto, nota-se essa influência, portanto, nota-se, claro, a influência de Schopenhauer, e nota-se também o facto de ele ser mais, ou pelo menos a sua formação de base ser helenista, ele não era tanto um filósofo de profissão, digamos assim, era um filólogo, e portanto isso também se nota-se que ele tem muita influência dos gregos, talvez até mais dos sofistas, das ideias dos sofistas, e isso tudo acaba por fazer com que Nietzsche possa ser abordado ou contextualizado na história da filosofia. Não é? Nem sempre também contra, mas em muitos casos, como no sentido de ele reavivar determinadas ideias e dar continuidade até a determinados movimentos históricos. Por exemplo, por exemplo, em relação a Hegel, é certo que ele destrói, para Nietzsche, a ideia de sistema portanto, é uma coisa que ele tenta destruir, não é? Mas, por outro lado, ele também acaba por surgir na continuidade de uma certa ideia hegeliana de haver um desenvolvimento histórico em que ideias nascem, atingem
digamos assim, um cume e depois entram em colapso e dão origem, ou seja, de que não há verdades universais ou pelo menos eternas, fixas. E nesse sentido ele acaba também por se integrar numa história e era isso que eu tentava, portanto, pretendia enquadrá-lo nesse sentido. É do que eu, já, como te disse antes de começarmos a gravar, eu estou muito enferrujado com Nietzsche, prometo que vou tentar pôr a par para acompanhar o. Mas foi um filósofo que sempre me interessou muito e me apaixonou, exatamente não pelo sistema, mas por aquilo que ele me fazia sentir quando lia. Quando eu lia Nietzsche, parecia que ele me estava a empurrar para eu próprio ser filósofo. Enquanto quando leio outros filósofos, estão-me a empurrar para eu perceber o que é que esses filósofos disseram. Para pensar por mim, a ideia dele passava muito por aí, não é? Para incentivar a filosofia a pensar por cada um por si, não é? Sim, sim, sim. E pronto, para encontrá-lo na tradição, ok, ele é filho de Kant, atenção, não vamos achar que ele é filho de Kant, no sentido em que o que ele escreve teve Uhum, que haver alguém como Kant para sim. construir um determinado sistema que ele, num certo sentido, corrobora, não é? A ideia de fenómeno e número, não sei se ele usa esses termos, mas pelo menos a ideia de um mundo aparente, em que nós não conseguimos atingir o mundo objetivo ou o mundo real, que seja o mundo numénico, eu parece-me que Nietzsche aceita esse pressuposto, ou não? Pois, esse é um assunto até bastante complexo, porque, por um lado, sim, não é? Por um lado, ele surge justamente aí, então, sim, como um filho de Kant, nesse sentido de distinguir o fenómeno, que no fundo é a única coisa a que nós teremos acesso, e então de um númeno que basicamente é um pressuposto. Não é? O númeno é basicamente aquilo que se pressupõe como coisa em si, que seria, digamos assim, a origem do fenómeno, ou que pelo menos seria o correspondente do fenómeno, mas não deixa de ser um pressuposto. Depois, por outro lado, nesse sentido, ele também será um filho de Kant, até por intermédia posição, digamos assim, de Schopenhauer, no sentido em que em Schopenhauer, então, aí o número ou a coisa em si seria a vontade, não é? Que para Nietzsche é a vontade de poder, e depois o fenómeno, que são as diversas manifestações que isso pode ter, quer no indivíduo, quer na história. Mas, por outro lado, Nietzsche também parece até mesmo destruir essa oposição, no sentido em que ele, à partida, destruindo a ideia de que existe uma verdade como tal, Uhum. também destrói a ideia de que existe uma oposição entre fenómeno e númeno, ou seja, a manutenção da ideia de um pressuposto, ou a manutenção do pressuposto do númeno, não é? Também cai por terra a partir do momento em que se destrói a ideia de que há verdades. Porque então, ou seja, a conotação pejorativa, digamos assim, da ideia da noção de ficção ou aparência, deixa de ter validade. Porque a Uhum. partir do momento em que nós dizemos que só existem perspectivas, só existe fenómeno, só existe aparência, a aparência deixa de estar categorizada como sempre a aparência teve, no sentido de ser qualquer coisa menor. Não, porque passa a ser a única coisa a que se tem acesso, a única coisa que existe. E então, ou seja, de algum modo, ele até acaba por também destruir essa oposição entre fenómeno e númeno, na medida em que, para Nietzsche, o que existe é perspectivas. Perspectivas do indivíduo, Sim. históricas, mas portanto deixa de ter aquela conotação que justamente aponta para essa diferença entre fenómeno e númeno. Não sei se fui claro. Eu acho que sim, olha, está aqui um Sim. kantiano que acabou de entrar, o Tiago, e eu vou tentar fazer uma breve síntese, não porque acho que Boa faça noite. melhor que tu, mas para eu me Sim, sim. localizar. Tiago, se eu tiver a dizer algum disparate, carrega aí na campainha vermelha, está bem? E Está sou bem, todos os já. alarmes. E assim também pode já entrar na conversa aqui com o Luís. Estávamos Está bem. apelidamos o Nietzsche de filho de Kant. Sim, não sei o que é que o Kant andou a fazer. Ele era não consta que ele tenha tido muitas aventuras, portanto não será um Pois não. filho, não, Bom, acho que não será um filho biológico, mas pelo menos intelectual, no sentido em que necessitou de Kant para desenvolver as suas ideias, ou seja, eu propus, lancei ao Luís a noção do número e do fenómeno Uhum. kantiano, ou seja, a diferença entre o mundo em si
e aquilo que nós podemos conhecer, que é o mundo das aparências, das experiências que aparecem ao nosso entendimento, ao nosso espírito, mas parece-me que o que o Luís disse aqui é que, corrijo se eu estou errado, Luís, quanto para Kant era necessário postular a existência desse mundo em si, para o Nietzsche não. Só há o mundo da aparência e das várias aparências. Enquanto Kant, se calhar, encontrava alguma objetividade na aparência, pela universalidade das nossas estruturas experienciais, não é? Das nossas mentais. O Nietzsche não. Dizia que não pode haver uma objetividade, não é um conhecimento. É tudo uma questão de perspectivas. Ok. Acho que... Eu perdi só um bocadinho da última. Não sei se fui só eu, não consegui ouvir a última parte, mas. A ideia era do género, se para Kant ainda o conhecimento objetivo estava salvaguardado, porque poderíamos ter um conhecimento objetivo do fenómeno, daquilo que nos aparece, para Nietzsche nem isso, não é? É tudo uma questão de perspectivas, não há conhecimento objetivo em si, não existe verdade objetiva, é por aqui, não é? Sim. Penso que sim. Pelo menos essa é a minha posição. Boa. Sim, é assim que eu vejo Nietzsche. Eu penso que ele destrói essa ideia de que ainda há uma referência objetiva nas nossas representações. Pronto, depois na segunda sessão vais tratar ali da questão da genealogia, depois vais poder explorar um bocadinho isso, não é? Que será uma genealogia, digamos assim, é uma forma de trabalhar, não é? Do Nietzsche, parece-me. É um método. Sim. Uma escavação. É também uma arqueologia, que também acho que, que depende muito da influência que Darwin acabou por ter, na ideia de que é possível ir buscar a origem. Uma ideia que nós temos hoje de bem pode ter uma origem numa coisa completamente diferente e ter um objetivo completamente diferente na sua origem. Mais à frente eu vou-te puxar aí por essa questão dos valores, que acho que é um conceito importante, e se calhar vamos voltar à genealogia. Depois, na terceira sessão, o Humano Demasiado Humano, que é o título de um dos livros do Nietzsche, não é? Sim, exatamente. É um título que aponta justamente para aquilo que eu tinha dito há pouco, de apresentar o ser humano como um ente doente, pelo menos no seu modo atual. Ok. E na quarta sessão, a transmutação de todos os valores e o super-homem, não é? O sobre-humano. Pois, que essas duas ideias acabam por se religar. O super-homem ou o sobre-humano é, digamos, a ideia de um sujeito que consegue transcender justamente os valores que estão estabelecidos neste momento, não é? E, portanto, criar novos, destruindo os velhos. E é nesta ideia, ou na ligação destas duas ideias, que me parece que está, por um lado, a essência muito criativa de Nietzsche e, por outro lado, também muito perigosa. Olha, e no fim temos o certificado. Isso aí está ali já. Certificado no final, as pessoas podem pendurar em cima da lareira. Olha, eu acho que estou muito motivado para este curso. O Nietzsche é um filósofo motivador, lá está, que puxa por nós. Não, para quem está muitas vezes habituado a uma abordagem mais analítica, não é? Mais limpa. Nietzsche vai aqui baralhar. Eu tenho aqui 2 ou 3 pontos que gostava de aprofundar contigo um bocadinho. Disso vamos, se calhar, podes-nos falar um bocadinho como é que ele faz? Como é que ele faz? Ou seja, ele não se senta a apresentar silogismos, pois não? Pelo menos este livro, O Humano Demasiado Humano, não me lembro bem como é que é, mas está no Zaratustra, por exemplo, aquilo parece um poema com uma série de aforismos e uma caricatura da Bíblia, não é? Como é que ele faz filosofia? Desculpa, só... Posso só apontar uma coisa? Claro. A primeira sessão é sobre o perspectivismo de Nietzsche, é isso? Não, está ali introdução e enquadramento. É um A primeira enquadramento. sessão é... ok, está bem. Eu só gostava de saber se... Portanto, é que eu estou aqui com alguns problemas em ouvir às vezes algumas coisas. Não sei se será só do meu sistema ou se só eu que estou... Pode ser a internet. Eu vou tentar repetir. A minha Eu pergunta percebi é... que era a ver com qualquer coisa, como é que aquele filósofo no Zaratustra, se é por aforismos, foi isso? Não, Não. que tipo de filósofo é que ele é? Porque ele não se sente a apresentar argumentos, não é? Como é que ele faz filosofia, não é? Pois, os livros dele também são, eu tenho aqui, portanto, há aqueles que estão editados na Relógio d'Água, não é? Que são, portanto, se calhar os mais conhecidos, não é? E também
na Guimarães Editores, que são assim, não estou a fazer comércio nem nada, é só mesmo para publicitar é a obra de Nietzsche, mas eu não tenho nada, pronto. Só por curiosidade, são várias obras e estas obras todas, portanto, apresentam-se de maneira bastante diferente, embora exista realmente uma ideia, um método dele que permanece, que é de não filosofar como nós estamos habituados a ver, que é construir argumentos longos ou sistemáticos. Portanto, ele muitas vezes utiliza aforismas, não é? Ou aforismos em que muitas vezes também tem também tem obras mais bem estruturadas. Por exemplo, se nós falarmos da primeira, quer dizer, de uma das primeiras, que foi o Nascimento da Tragédia, como está traduzido, aí ele apresenta um pensamento mais sistemático, mas ele, por regra, não é um filósofo sistemático, é um filósofo que tem frases fortes, que justamente não apresenta todo o desenvolvimento do seu argumento, é mais por entimemas, ou seja, há, muitas vezes há premissas que não estão esclarecidas e nesse sentido ele envolve muito o leitor, ele obriga-nos a que sejamos nós a fazer um grande trabalho de preenchimento desses argumentos, porque ele não mete lá tudo escarapachado, digamos assim, à partida, e nós às vezes, para percebermos o que ele está a dizer, já temos que fazer um grande esforço. Isso também tem os seus riscos, porque, como é evidente, depois podem surgir vários Nietzsches, não é? Porque depois depende muito do leitor, não é? Não sei se É quase como um poeta, não é? É quase sim, como uma filosofia poética que ele nos apresenta, não é? tem algumas dessas características no sentido de que depois há muitos Nietzsches, não é? Porque como nós temos que fazer um grande trabalho como leitores para tentar perceber o que ele está a dizer, o que é que está oculto, quais são as premissas que faltam, é possível que eu preencha de uma maneira e outro preencha de outro. Mas também há sempre a questão de saber se isso não é assim sempre, não é? Se é possível evitar que isso seja assim, mesmo com autores que aparentemente são completamente distintos, como por exemplo Kant, por exemplo na Crítica da Razão Pura nós temos ali aparentemente tudo esclarecido ou tudo, digamos assim, posto às claras. Agora, a questão é se alguma vez é possível que, do ponto de vista do leitor, a interpretação não esteja aberta, não é? Não sei se me estou a fazer entender, porque como o próprio Kant dizia, não é? Em relação à faculdade de julgar determinante, não há regras para ela, ou seja, não há uma forma de fixar uma interpretação de um argumento ou de uma regra ou de uma lei, porque ela depende sempre da aplicação concreta que o sujeito faz. Isto é o próprio Kant que diz, portanto, em relação à faculdade de julgar determinante. E por isso é certo que Nietzsche, ao não fazer um trabalho tão sistemático, talvez esteja mais aberto à interpretação, mas também há sempre a questão de saber se é possível fugir a isso. Ou seja, se ele, tendo em conta aquilo que defendia, que a Uhum. verdade é uma perspectiva, ele provavelmente não fazia sentido que abordasse só de uma perspectiva, não é? Sim, Portanto, o até facto porque de ele abordar metaforicamente, imageticamente, argumentativamente noutros sítios, se calhar é congruente com aquilo que ele próprio defendia acerca do que é a verdade e o nosso conhecimento e assim. e até com outro fator que é, a partir do momento em que está lá tudo posto e o sujeito não tem que fazer nenhum esforço da sua parte, ou pelo menos assim se pressupõe, se isso envolve o sujeito, ou se isso se torna para o sujeito apenas uma coisa que ele tem que aprender, mas que não tem depois impacto nenhum nele. Enquanto se for o sujeito a ter que a investir de si para chegar àquilo que até está em causa, talvez, ou pelo menos esta pode ser uma das ideias que esteja em causa para Nietzsche, pode ser que o sujeito, ao ter que investir parte do seu esforço, ou o seu esforço para conseguir compreender o que está ali a ser dito, que isso tenha mais sentido para ele. Não sei se me estou a fazer entender. O que é diferente de eu ler a Crítica da Razão Pura, com os argumentos ali todos expostos de um ponto de vista mais seco, mais árido, e aquilo para mim torna-se apenas um conteúdo que eu decoro para depois, não sei se me estou a fazer entender, portanto, neste sentido de
talvez Nietzsche pretendesse evitar que os conteúdos que ele apresenta fossem apenas objetivos e que passassem à subjetividade. O sujeito, para os compreender, tem que primeiro apropriar-se deles, tem que os fazer seus. E nesse sentido pode ser que eles tenham mais impacto na própria existência do sujeito. O Tiago está à vontade, senão eu monopolizo aqui a conversa. Tá. Essa ideia, assim, de repente, parece poeticamente interessante, mas levanta-me várias dúvidas logo, não é? Tipo, imagina, o envolvimento, o esforço do sujeito, por exemplo, ler Kant não é nada fácil, não é? Pronto, a dificuldade em Kant talvez não esteja tanto na ambiguidade ou na falta de elementos para preencher algumas lacunas, mas na complexidade, pronto. E mesmo assim não é bem assim, porque o Kant, mesmo assim, há muitas interpretações de Kant e há muito comentário de Kant, porque há passagens que realmente são muito difíceis de perceber, pronto. E são ambíguas. Agora, isso é um tipo de envolvimento. O que eu temo no Nietzsche é que há um preço a pagar pela ambiguidade ou pela vagueza ou pelas ambivalências que vemos no texto de Nietzsche, não é? Se eu ler Nietzsche, eu posso, essa ambiguidade pode-me levar a apropriar-me de Nietzsche de uma maneira não muito razoável. Eu importo para Nietzsche as minhas perspectivas. Tipo, isso dá também lugar a uma teoria ou uma abordagem demasiado subjetiva do texto e até pode resultar ao contrário. A ambiguidade de Nietzsche pode resultar em eu ficar mais ou menos na mesma porque o texto é ambíguo o suficiente para me permitir importar para o texto aquilo que eu já sinto e que já perspectivo, e as lacunas são preenchidas pelas minhas crenças, não é? Em vez de ser ao contrário, em vez de eu ser desafiado a pensar realmente de uma maneira completamente diferente da minha. Pronto. Existe até o que eu quero dizer é, esse investimento pode ter dois lados. Sim. Há um pau de dois bicos. Se me leva a investir no texto e a torná-lo mais meu, pode-me levar a torná-lo demasiado meu. Tipo, e é por isso que, se calhar, eu gostava de fazer essa experiência. Eu, se desse o mesmo texto de Nietzsche, imagina, um texto muito curto, um ensaio, uma passagem de Zaratustra, que são, sei lá, 2 páginas num tema, e se desse a 3 pessoas, e eu gostava de ouvir as interpretações dessas 3 pessoas. Até podiam ser estudantes de filosofia. Não é preciso ser pessoas aleatórias completamente. Podiam ser estudantes de filosofia. E eu suspeito que eu ia conhecer muito dessas pessoas pela interpretação que elas me davam do texto. Uhum. Eu ia saber, eu ia através dessas interpretações, se calhar até saber mais das pessoas do que do próprio Nietzsche. Sim. É esse o medo que eu tenho nesse tipo de investimento que a ambiguidade do Nietzsche permite. Sim. Não sei se posso responder. Claro. Sim. Claro. Peço desculpa. Sim, eu concordo plenamente e até diria mais, é que se calhar isso não se pode evitar em Kant sequer. Porque se nós vamos a ver, existem intérpretes de Kant pragmatistas também, existem até utilitaristas que aplicam Kant, existe, por exemplo, na interpretação da típica, que é da típica da razão pura prática, que é um capítulozinho da crítica da razão pura prática. Existem interpretações da típica que são utilitaristas, pragmatistas, deontológicas, ou deontologistas, como quiserem. Portanto, existem interpretações de todas as tendências. Se nós vamos a ver, quando os filósofos ou os intérpretes de Kant tentam especificar os passos para levar desde a lei moral até a aplicação concreta a um caso, nós temos quem diga que são 4 passos, quem diga que são 10, quem diga que é qualquer coisa no meio disto. Pronto, ou seja, até mesmo Kant, por mais que ele tentasse, não conseguiu evitar isso de que, no fundo, depois,
se eu à partida já tenho uma estrutura de pensamento utilitarista, até mesmo Kant eu vou conseguir lê-lo e poderia dar exemplos que agora não me estou a lembrar assim de repente, mas poderia dá-los, é possível encontrar exemplos de interpretações de Kant utilitaristas, ou seja, que à partida é o oposto, seria o oposto para a maior parte daqueles que têm, pronto, de nós. Agora, depois forma-se uma ideia daquilo que é Kant à partida, mas se nós formos ler Kant e tentarmos interpretar pessoalmente Kant, também acontece o mesmo que acontece com Nietzsche, nós podemos. Agora, quanto a Nietzsche poder ser interpretado de maneira a manter-nos tranquilamente em nós mesmos, isso eu já não sei se concordo, porque apesar de haver essa necessidade de investimento para compreender Nietzsche na medida em que ele não apresenta as premissas todas, ele apresenta as conclusões e quer dizer, apresenta, digamos assim, o resultado final, ou não é o resultado final, porque aquilo também é depois um meio para outra coisa, mas ele ao dizer-te, ele quando apresenta, portanto, ao dizer que é preciso filosofar com o martelo, isso é claro que depende sempre do sujeito. Nós podemos sempre interpretar a necessidade de filosofar com o martelo de uma maneira que nos deixe tranquilos, mas à partida, filosofar com o martelo implica destruição. Agora, pronto, mas para não me alongar, eu concordo contigo. Quer dizer, no limite depende sempre do sujeito. O sujeito pode ler Nietzsche e pensar, epá, é mesmo assim, eu já penso assim, isto não preciso mudar nada. Mas eu penso que com Nietzsche, se houver uma leitura próxima, ou seja, se a gente tentar ler Nietzsche subjetivamente, sem estarmos à partida a pensar que ele é isto ou aquilo, segundo determinados conceitos já feitos, eu penso que é muito difícil nós lermos Nietzsche e ficarmos pacificados. Mas, claro, no limite depende sempre do sujeito. O que me parece é que se dessemos a Kant uma varinha de condão em que ele era capaz de explicar a toda a gente e tornar claro a toda a gente aquilo que ele queria dizer, ele se calhar aceitava a varinha de condão, ficava contente. Eu não sei se o Nietzsche aceitaria isso, não é? Porque se calhar essa subjetividade, que a forma como ele escreve e apresenta as suas ideias é inerente à sua própria ideia, não é? A ideia de que há várias perspectivas e que não sei se todas terão o mesmo valor, mas muitas terão valor, não é? Então, e a forma de apresentar essas suas ideias estará mais próxima da arte do que da ciência, não é? Mais próximo da dúvida do que da certeza. Portanto, eu não sei se... Eu sei que o Tiago disse que temia isso, eu acho que o Nietzsche aceitaria muito bem essa subjetividade das interpretações, não é? Eu acho que ele aceita o risco e joga com o risco dessa subjetividade e dessa... Porque a alternativa seria quase como a ideologia, não é? A alternativa seria o conhecimento único, a perspectiva única, e era contra isso que ele lutava, não é? Sim, exatamente. Olha, já agora, Tiago, tu deste essa proposta, não é? De propor falaste em 2 páginas, até poderia ser uma frase, não é? Uma imagem, ou das muitas imagens que ele propõe. Se calhar tentava percorrer aqui uma das mais conhecidas, não é? Da morte de Deus, não é? A da morte de Deus. Não é? Durante alguns anos, se calhar quando li Nietzsche, no início, não devo ter prestado tanta atenção assim, ou não tinha maturidade, mas a ideia é que ele tinha morto Deus, não é? Ou estava contente pela morte de Deus. Mas lendo a passagem aqui da NHS Ciência, não é? Ele não me parece nada satisfeito com a morte de Deus. Eu vou só ler aqui. Deus morreu, Deus continua morto e fomos nós que o matamos. Como havemos de nos consolar, nós, assassinos entre os assassinos? Ou seja, nós matamos Deus e fomos assassinos, por isso ele não parece estar a congratular-nos por termos morto Deus. O que é que isto quer dizer? O que é para ele esta morte de Deus, então? Pois, ele não... Eu estava a ver aqui que se encontrava... Na 125, no... Na edição da Guimarães Editores ou... Guimarães, sim, é de Guimarães, sim. Ok, por acaso também é a edição que eu tenho, exatamente. Pois, exatamente, ele não está propriamente muito contente. O que ele diz é que
Quer dizer, para já ele não acha que foi ele que matou Deus, não é? Isso Sim, é sim. outra. Isso é outro equívoco realmente que acontece, as pessoas acharem que ele tem anedotas com isso, não é? De ele dizer que matou Deus e depois falar com Deus, mas depois da morte encontrar Deus. Mas ele não acha que foi ele que matou Deus, ele acha que fomos nós, exatamente, a própria cultura, não é? Que chegou a um ponto que continua. O que ele queria dizer com isso é que chegou a um ponto em que nós continuamos a usar a palavra de Deus, mas que ela já não tem já não implica no sujeito o envolvimento que implicava noutros tempos. Por exemplo, ele não, Nietzsche não teria grandes dificuldades em elogiar até Jesus ou até o mártir. Mas isso eram pessoas para quem, digamos, a verdade, digamos assim, entre aspas, do cristianismo era realmente uma verdade subjetiva. Portanto, aquilo era qualquer coisa que os movia e pelo qual eles viviam. E outra coisa é chegarmos a um ponto em que isso de Nietzsche para cá tem sido sucessivamente, e Nietzsche e Kierkegaard, outro dos que começou por focar esse aspecto, e que desde eles para cá tem sido continuamente focado por filósofos uns atrás dos outros, incluindo alguns dos que ainda estão vivos, que é a ideia de que nós continuamos a usar termos como se fossem, e esta expressão é importante, como se fossem realmente importantes para nós, ou seja, continuamos a dizer, a utilizar palavras como Deus, verdade, bem, mal, essas coisas todas, como se fossem realmente importantes para nós, mas que já não têm um solo subjetivo que realmente nos mova em nós. Então, isto tornou-se um pouco um vazio. A gente fala de várias coisas, desde o bem ao casamento, a muitos ideais, mas sem que isso signifique para nós uma verdade subjetiva mesmo. E era um pouco isso que ele queria dizer em relação a Deus. Deus morreu porque é uma palavra que nós continuamos a utilizar e até se vai à missa e tudo, mas que já não move realmente as pessoas, a não ser em termos de hábitos, comportamentos padronizados. As pessoas, aquilo já não é realmente uma verdade pela qual as pessoas vivem. E então, isto deixou um grande vazio, mas continua a ser utilizado para mover as pessoas. Portanto, se a gente ler o texto, ele diz, não é, que apesar de Deus ter morrido, as pessoas continuam a basear-se nisso. Pronto. Mas é um basear-se sem entusiasmo, sem paixão, não é? As pessoas agem um pouco como por hábito, por manutenção de uma coisa que já está morta. É um pouco a ideia de um cadáver que ainda não se descobriu como tal. Mas ele também ele não está contente com isso. Agora, o problema que ele encontra e o que fazer para restituir à vida a sua vida. Ou seja, que a pessoa esteja na vida não apenas por o embalo de um hábito que foi criado, por nós continuarmos a usar palavras que já não nos dizem nada, portanto, mas fazer com que a vida volte a ter sentido para as pessoas. Não sei se... Ou Portanto, seja, havia Deus, a palavra de Deus representa toda uma estrutura metafísica, uma série de crenças que sim, já não têm fundamento, não é? sim, Porque para porque Deus nós, morreu. sim, Uhum. Mas sim, nós continuamos a usá-la, portanto estamos a usá-la no vazio. Estamos exato, piores do que estávamos antes, não é? Porque antes exato, ainda acreditávamos em alguma coisa que dava sustentação a essa nossa maneira de estar e aos nossos hábitos, a nossa forma de falar. E de considerar coisas boas, coisas más, verdades objetivas, por aí fora. Agora, já não acreditamos nisso, Deus morreu, nós matamos Deus, e, mas continuamos a usar essa estrutura, ou seja, parece que tiramos a base, sim, que já não era sólida, dessa estrutura, não é? exatamente. É uma coisa, é oca, é como se a vida se mantivesse apenas na estrutura do hábito. Nós ganhamos um determinado modo de pensar e esse modo de pensar mantém-nos por uma mera por inércia, não é? A inércia, porque a inércia não é, porque as pessoas às vezes pensam que a inércia é uma coisa que está parada, mas não, a inércia é um movimento que se mantém. É, por exemplo, a Terra, não é? À volta do Sol, pronto, ou qualquer coisa no espaço que a gente manda, aquilo mantém sempre na mesma velocidade, não é? E é isto a inércia. Pronto, um corpo que ganhou uma velocidade e que agora mantém essa velocidade por si mesmo, pronto, sem alteração. Ou seja, o sujeito tem um desenvolvimento que é um desenvolvimento tipo planta, não é? Tem uma origem, um crescimento, e depois morre sem haver nunca uma alteração de que ele seja o princípio. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, o que há aqui é sempre a manutenção
de uma inércia, de uma força, de um momentum que vem de antes dele e para o qual ele não foi visto nem achado, e que se tornou nele apenas uma engrenagem, um mecanismo, uma espécie de um automatismo. E ao ponto disso isso não emocionar o sujeito. Este é outro aspecto importante. Quer dizer, nós utilizamos a palavra Deus, mas isso não nos emociona, não faz com que a vida para nós tenha um sentido. O que nós fazemos é utilizar a palavra Deus como se, ou seja, é sempre como se fosse uma coisa importante para nós. Mas depois, o que nós vemos na vida é que a vida está construída sobre estruturas mecanicistas, em que não há uma paixão, uma vontade do próprio sujeito. Há apenas uma manutenção de ímpetos automáticos, uma espécie de um automacismo da vida. Essa é... Não há, Tiago, diz isto. mas não há aí, vamos ver, eu percebo, digamos, o sentido negativo da morte de Deus. Pronto. Mas não há também um sentido positivo vindo do Nietzsche. O Nietzsche também, uma das coisas que ele apregoava era aquilo do ser de fiéis à terra, do género, algo do tipo, tudo aquilo que se apresenta como um ideal metafísico ou como um ideal da religião que não está diretamente relacionado à vitalidade, tudo isso, não é? Deus, se nós pensarmos de Deus como, se quiserem, a representação ou a súmula de todos esses ideais, todos esses conceitos extraterrenos que a religião nos tentou vender, a morte de Deus é um passo intermédio importante para o projeto de Nietzsche. Sim. Não é, digamos, não é o fim, não é? Porque ele depois fala de que temos que reinventar novos valores, tudo isso, pronto. Mas que existe algo de positivo aí nessa destruição de Deus enquanto entidade ou enquanto projeto extraterreno, enquanto ideal, isso é positivo. Agora, realmente, se calhar, essa tal inércia, por acaso é uma ideia engraçada, eu gostei dessa imagem. Nunca tinha pensado assim nessa forma. Está engraçado. Realmente as pessoas estavam de alguma forma a viver segundo essa mundivisão, e as bases dessa mundivisão caem, mas as pessoas continuam a viver, continuam a andar. Isso achei interessante. Acho fixe isso. Mas ainda assim, há aqui, mais uma vez, morte de Deus. Há bocado estava a dizer que a ambiguidade de Nietzsche tinha duas facetas. Eu também agora vejo nela duas facetas. Uma faceta positiva e uma negativa. Sim. Luís, concordas? Ou... Sim, sim, por um lado sim, porque lá está, daí a filosofia ser uma, ou dever, para Nietzsche, Nietzsche achava que se filosofava com um martelo, não é? Para destruindo. Mas aqui a morte de Deus não basta, porque a morte de Deus lá está. A morte de Deus ocorre, mas as coisas permanecem. E portanto aqui é preciso a filosofia vir e destruir as próprias ideias. Ou seja, a morte de Deus pode ser, pronto, há essa ambiguidade que estavas a dizer, ou seja, por um lado, as coisas poderem parecer positivas por um lado e negativas por outro. Nietzsche acha que, portanto, não é a ideia de que, por exemplo, o que Nietzsche critica não é tanto, por exemplo, pessoas como Jesus, não é? Ou como Maomé, que num certo momento criam um ideal, não é? Não é tanto isso que ele critica. Ele critica depois justamente a manutenção sem vitalidade de uma ideia. E por outro lado outra coisa, que é uma ideia que teve uma determinada origem e que na sua origem teve, digamos assim, a sua origem justificada por um determinado contexto a que veio dar resposta, não é? E depois a preservação dessa ideia, ou seja, há um mecanismo de esquecimento em que o sujeito, ou, neste caso o sujeito aqui não é o indivíduo, mas a humanidade, portanto a cultura, os seres humanos em geral, esquecem a origem daquela ideia, esquecem em primeiro lugar que teve uma origem,
ou seja, que foi uma coisa criada, não é? Esquece que aquela ideia teve uma origem, foi uma criação do ser humano e, portanto, passa a receber a determinação de ser uma verdade. E depois esquece a própria origem, não é? O sítio em que aquela ideia teve a sua origem, portanto, o contexto histórico. E então aquilo que se converteu numa verdade, que foi uma ideia criada e que se converteu numa verdade, passa a valer em circunstâncias que já não têm nada a ver com o contexto em que ela deu origem. Em que no sítio, na origem, no contexto em que teve a sua origem, até se podia justificar aquela ideia, não é? Mas depois o problema é que, como nós esquecemos a própria origem e o processo que deu origem àquela ideia, e continuamos a aplicar aquela ideia como se fosse uma verdade, ela acaba por se aplicar até mesmo em contextos em que acaba por ter um efeito mais destrutivo, não é? Do que benéfico. E é isso que está muito em causa para Nietzsche, por exemplo, no cristianismo, até mesmo nas ideias socrático-platónicas, portanto, ideias que se mantêm, que são aplicadas, que se tornam estruturas de pensamento e que nós aplicamos de tal maneira que, portanto, sem ter consciência de que são criações nossas, e que as aplicamos como se elas tivessem uma validade absoluta à partida, e, portanto, aplicamos-las mesmo quando elas acabam por ser destrutivas. E daí que tenha um efeito destrutivo a longo prazo. E, portanto, daí que seja necessário destruir essas ideias, não é? Embora Nietzsche não critique propriamente, portanto, o que está Nietzsche a criticar não é a ideia de criar ideias, não é? O que Nietzsche está a criticar é, por um lado, o processo que leva a que uma ideia, que é uma criação humana, se transforme numa verdade que à partida, que nós consideramos que é uma verdade, digamos assim, fixa, e depois o facto de essa verdade se tornar prejudicial para nós. Não é? É muito. Ele avalia depois os nossos valores, tendo em atenção se eles estão a dar resposta a necessidades vitais, se eles estão a manter-nos sujeitos saudáveis, ou se pelo contrário, nos estão a retirar vitalidade e até a destruir. Ele acha que a ciência como nós a temos, baseada numa determinada ideia de conhecimento fixo e eterno, não é? E que está associada à própria religião, acaba por ser mais prejudicial do que benéfico, não é? Ou seja, então, a morte de Deus, para Nietzsche, acaba por ser uma coisa positiva. Uma coisa positiva se realmente se destruir e que nós deixemos, porque o que acontece, segundo Nietzsche, é que nós já não acreditamos em Deus, mas a ideia de Deus mantém-se subrepticiamente a orientar-nos ao modo hábito e, portanto, nós retiramos o fundamento, mas continuamos a acreditar, por exemplo, na estrutura da moralidade. Continuamos a achar que, por exemplo, então, mesmo sem Deus, que era o fundamento da moralidade, continua a haver uma verdadeira distinção entre bem e mal. Isto é apenas um exemplo, ou seja, nós sem Deus, Deus antes era o fundamento da distinção entre bem e mal. Nós já não acreditamos em Deus, por exemplo, mas então continuamos a acreditar que há uma distinção entre bem e mal. Ficamos insatisfeitos com isto e o que é que fazemos? Procuramos uma justificação para a nossa distinção de bem e mal. Estão a ver, o que Nietzsche diz é que, bem, há aqui um problema. Nós tínhamos um fundamento para uma coisa, perdemos o fundamento, mas não largámos essa coisa. O que nós fazemos agora é uma falcatrua, que é procuramos então novos fundamentos. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que o perigo de ler Nietzsche é quando lemos Nietzsche e não somos como Nietzsche. Ou seja, alguém que usa o martelo de Nietzsche, mas depois vai erigir outra certeza, ou vai erigir outro bloco, ou outra ideologia, está a fazer exatamente o contrário do que Nietzsche nos dizia, nos pedia, não é? Portanto, ele quando faz aquela genealogia que estavas agora a falar, não é? Ir atrás a ver como é que os valores apareceram, tudo bem, ele destrói esses valores, ou o significado que damos, ou o valor, melhor dito, que atribuímos a um determinado valor. Mas não está a dizer para nos agarrarmos ao contravalor como se fosse a nova certeza ou o novo ídolo, não é? Portanto, ele está sempre a destruir. Por baixo da pedra que ele destrói há algo dinâmico.
Eu acho que essa ambivalência que há pouco estávamos a atribuir como uma coisa negativa, é algo que ele se agarra, é algo positivo. Por baixo da pedra que ele destrói com o martelo, está algo vivo, algo fluido, algo dinâmico. Não é? Acho que é isso que ele nos quer mostrar, até pela forma como faz filosofia. Mas nós não estamos preparados para isso. Nós já temos as nossas rígidas, não é? E queremos interpretar Nietzsche segundo as nossas estruturas. Queremos trazer Nietzsche para a nossa equipa, dar-lhe a nossa camisola e que ele jogue na nossa equipa, quer seja o feminismo radical, ou o antirracismo, ou o nazismo, não é? Também já foi nazismo. No fundo, aquilo que o Tiago estava a dizer há pouco é perigoso, se calhar é por isso, mas é por nós, não é pelo Nietzsche, não é por ele, é por nós. Sim, porque o que ele pretendia, exatamente, é que é mesmo isso que tu disseste agora. Aquilo a que ele se opõe é mesmo a essa tendência para imediatamente sedimentar, cristalizar uma criação. Em primeiro lugar, é isso que tu falaste, que é, nós então achamos que destruímos um valor fixando-nos no seu contrário. Isso é a primeira tendência que Nietzsche também não apoia, não é? Que isso é mantermos-nos justamente na mesma, ou seja, aí continua a ser o mesmo valor a fundamentar-nos, porque nós limitamos a invertê-lo. Isso, não é isso que Nietzsche fala, não é isso que Nietzsche está a propor, não é? Mas é curioso que o Nietzsche tem o livro, por acaso eu concordo com isso, mas é curioso que o Nietzsche tem um livro que se chama Anticristo. Sim. Não é? Tipo, para quem não gosta de antis, não é? Escreveram um livro que se chama Anticristo, não é? Ele deve ter passado por fases, não é? Como nós, mais rebeldes, mais conservadoras, se calhar mais racionais, mais instintivas, se calhar, não sei. Quis vender livros, esse título vende, não é? Sim, não sei se era isso que ele tinha em mente, mas... Porque, sim. Pois, realmente, para quem não gosta de antis, ter um livro chamado Anticristo, é verdade. É o anti mais anti de... Ele se calhar não gosta de verdade, anti como produto final, não é? Ele não quer Não. um anti como produto final, mas temos que passar pelo anti para depois ter a possibilidade de ter outra coisa qualquer, não é? Sim. Ele mata Deus ou constata a morte de Deus, não é? Exato. Porque quer algo a seguir que não seja um anti-Deus ou um novo Deus. Não, porque uma das coisas importantes que Nietzsche sublinha bastante é justamente isso que tu disseste, que é nós não estamos em condições. Tu disseste há pouco que nós não estamos em condições. Usaste outra expressão, mas basicamente, pronto, a ideia que transmitiste que nós não estamos em condições de fazer isso que Nietzsche está a pedir. Mas o próprio Nietzsche sustenta isso. Por isso é que ele fala do sobre-humano. Por exemplo, segundo Nietzsche, a ideia que nós temos de verdade deveria ser destruída, digamos assim. Mas ele não está a dizer que a verdade não é importante para nós. Ela, de facto, tornou-se importante para nós, ou pelo menos para a nossa estrutura de pensamento. E, portanto, Nietzsche acha que realmente nós somos uma espécie, digamos assim, estamos num momento do nosso desenvolvimento enquanto humanidade, digamos assim, e, portanto, nós temos de facto uma estrutura de pensamento, uma certa estrutura cultural também. Portanto, nós lidamos com as coisas de uma determinada maneira. Tudo bem. E, de facto, o que seria preciso era adquirir uma nova maneira de pensar, adquirir uma outra maneira de lidar com os ideais, ou seja, Nietzsche achava que nós não conseguíamos viver sem ideais, portanto também não é a ideia de que de repente nos resumimos a ser animais, que também há interpretações de Nietzsche nesse sentido, de sermos completamente imediatos, nos ligarmos apenas ao fundo dionisíaco do universo, que também havia até uma interpretação de Nietzsche muito também próxima do nazismo, não é? Do indivíduo se fundir no universal, ou na natureza, conforme o modo como nós interpretarmos então este universal. Mas também não é isto que está em causa, não é nós deixarmos de ter ideais ou de termos uma estrutura reflexiva, nem nada disso. O que Nietzsche acha é que nós precisamos de ideais, pronto. Isso ele não tem dúvidas quanto a isso. O problema é se nós, ao construirmos um ideal, depois o fixamos de tal maneira que nos esquecemos que aquilo é um ideal que nós próprios pusemos para nós. E então passamos
a viver como, portanto, cristalizamos aquele ideal, como se ele valesse mais do que nós, como se ele tivesse mais valor que a própria vida, como se ele fosse um absoluto. E isso é que Nietzsche também acha perigoso. E isto é tão perigoso, pode ser tão perigoso, quer com um ideal à partida benéfico como o amor cristão, como com um ideal como o nazista, como o nazi. Portanto, este processo de cristalização dos ideais é inerentemente perigoso também. Pois, se calhar Sim. não seria melhor substituir a palavra ideais por ideias, simplesmente. Ideias, sim. Temos ideias acerca se quiserem, do florescimento humano. Sim. Pronto. Mas não temos ideais, porque a palavra ideal já traz consigo algo de, acho eu, de não nietzscheano, não sei. Ideal, algo que se apresenta como um contraponto ao real, não é? O ideal, tipo Não uma é nesse espécie de sentido. farol utópico, não é? Sim, sim. Se calhar é melhor falarmos Não, de ideias. Pronto, sim, ideias. temos ideias, temos concepções, temos Sim, perspectivas, sim. não é? Digo, eu não sei, porque se calhar Sim, uma palavra enganosa, pode digo eu. substituir. Sim, a ideia, a noção de ideal aqui não deve remeter para uma coisa que seja verdadeira. A ideia de por isso a palavra ideia talvez seja realmente melhor, porque o que está em causa aqui no ideal é qualquer coisa para a qual é um fim que nós pomos para nós próprios, não é? Mas que daí não deriva que seja uma verdade. Portanto, então, é daí a grande dificuldade que existe para o ser humano como ele é, que é como é que o ser humano conseguirá mover-se por um ideal, ou então por uma ideia, que ele sabe à partida que é uma criação sua, não é? Ou seja, o processo natural de funcionamento do ser humano é o seguinte: ele constrói um ideal ou uma ideia para si e depois esquece o processo de construção desse ideal. E na medida em que esquece o processo de construção, esse ideal torna-se motivação para ele, não é? Porque ele pensa que é mesmo, porque é uma coisa real, verdadeira, que, que não é o ser humano que constrói, mas é qualquer coisa que escolhe o ser humano. Digamos assim, digamos que se inverte, o real passa a ser o ideal e o ser humano passa a ser qualquer coisa que se guia e que se molda, portanto, passa a ser, não é? É como, por exemplo, Deus, não é? E o ser humano fazer-se à imagem de Deus. A criação inicial foi a ideia de Deus, mas depois o ser humano faz de si uma criação que se molda por essa ideia tida por verdadeira. E isto é assim, digamos assim, que é assim o modo como o ser humano funciona. Agora, a ideia do sobre-humano é outra. Não é? A ideia do sobre-humano é o sujeito criar um ideal, não é? Viver por esse ideal, mas sem perder a consciência de que é uma criação sua. Sem perder a consciência, sem esquecer que se trata de qualquer coisa que ele cria para a sua vida. Não é? Tem uma função vital, não é qualquer coisa que está ali e que, mesmo que seja destrutiva, porque lá está, a verdade é a verdade, quer seja construtiva, quer seja destrutiva, não é? Portanto, há verdades que são más, verdades que são boas. E aqui a ideia é o sobre-humano seria capaz de construir as suas ideias, viver por elas, sem esquecer que são criações suas e, portanto, sem as cristalizar. Isso também tem muito que também envolve outras coisas, por exemplo, implica que não se queira impor a ideia aos outros, daí que o nazismo seja uma deturpação clara das palavras de Nietzsche, porque o nazismo parte do pressuposto ou pretende à partida impor uma ideia a toda a gente e, portanto, fixar uma ideia pela qual o ser humano deve ser modelado, não é? Se quisermos então a ideia do homem perfeito ou do homem ariano e depois modelar a espécie humana por esse ideal. A Nietzsche não pretende que haja uma ideia fixa que depois se impõe aos outros. Não é? O sobre-humano é um indivíduo. E é um indivíduo que tem um ideal pelo qual vive e que nesse sentido é nobre, mas sem perder a consciência de que se trata de uma criação sua. Mas o facto de Nietzsche utilizar a palavra sobre-humano não é aqui inocente, é que ele acha que nós ainda não somos capazes de fazer isto. Temos que destruir primeiro aquilo,
temos que destruir primeiro a estrutura de pensamento que temos e de agir, e de pensar e de sentir. Temos que destruir esta estrutura para adquirir uma nova. E isto, claro, envolve. Isto, para já, existe o problema de saber se isso é possível. E depois a dificuldade que isso envolve. Até a cultura já não está forte como estava antes, mas está lá, está podre, está, não é? Sim, Essa tal estrutura metafísica, cristã, judaica, está lá. Ele diz que temos que a destruir, temos que tomar consciência de que ela já não existe. E uma ambivalência, mais uma vez, nietzschiana, não é? Ele confia no ser humano, ele se calhar é o filósofo que mais confia no homem, mas ao mesmo tempo tem uma desilusão enorme com o homem porque sabe que ainda não é capaz, mas ele sabe que temos a possibilidade, a potencialidade, sim. mas neste momento não somos capazes de fazer. Portanto, há uma imagem que ele usa, não sei se tem a ver com isto, que é do Zaratustra, não é? Que é a corda, em que o homem é uma corda entre a besta, não é? Sim, Entre o animal e o super-homem. sim, sim. Ele diz É que o que somos está uma no corda, meio. né? Nem é Uma ponte, nem é não o é? equilíbrio. Não é uma Não é o, ponte. não é o equilibrista em cima da corda, é a mesma ponte, é a Sim, mesma corda. exatamente, Acho que exatamente. isto tem importância aqui, não é? Exatamente, não é nem o animal, não é, que vive completamente entregue ao imediato, porque lá está, existem algumas interpretações de Nietzsche que o reenviam para essa ideia de que nós devíamos viver só pelos instintos. Pronto, mas não é isso que Nietzsche está a dizer. Como muito bem dizes, é que o que o Nietzsche diz é que nós somos o que está no meio, entre o animal, não é? Ou seja, entre o animal que vive só pelo imediato e o sobre-humano, que não é a questão de viver só pelo ideal, porque ninguém vive só no ideal, Nietzsche não acreditava nisso, é a questão de constituir o imediato, que é o âmbito das paixões, do entusiasmo, não é? Ou seja, constituir o ideal, a idealidade no imediato, ou seja, de sermos nós a constituir um ideal para nós próprios, não Luís, é? deixa só ver se eu consigo juntar aqui Sim, sim, juntar outra imagem também conhecida dele. Portanto, essa desconfiança do homem, não é? Esse saber que já não temos em que nos sustentar, e depois não tendo em que nos sustentar, ou algo que nos puxe, algo metafísico, um ideal metafísico que nos puxe, poderemos cair no nada, não é? No pois, nihilismo, o niilismo. o relativismo que o assustava muito. Uhum. Depois, não tendo esse motivador que o super-homem terá para si próprio, não é? Uh, é aqui que entra aquela imagem que sempre me meteu imensa confusão, que é a do eterno retorno, que é imaginar que nós vivemos este momento tendo que quase como aquela série Black Mirror, não é? Que às vezes acontecia que eles ficavam fechados no momento do tempo durante milhões de anos numa realidade virtual. Ou seja, o eterno retorno é ainda mais que milhões de anos, é Sim, eterno. é São eterno. milhões, são milhões, são milhões. Não é? Portanto, viver um momento como se ele se repetisse eternamente. Portanto, isso é assustador, não é? Sim. Mas para ele, não sei, na cabeça estranha do Nietzsche, mas tu vais-me explicar melhor, isso deveria ser motivador, não é? Sim, sim. Sim, é uma ideia que ele desenvolve antes da ideia do super, ou pelo menos tão bem, não é? É uma ideia anterior à do super-homem e, portanto, à da a transmutação de todos os valores, embora depois, portanto, se ligue uma à outra, mas é uma ideia anterior. E o que está em causa na ideia de eterno retorno portanto, é esse aspecto que estavas a dizer, mas antes ainda desse aspecto é também. Portanto, uma coisa que interessava muito a Nietzsche, até porque ele também era muito nihilista, mas depois há o nihilismo que ele considera ser pessimista, ou, digamos assim, não saudável, pronto, mas nós podemos dizer um nihilismo pessimista e um nihilismo otimista ou criativo. O nihilismo criativo é justamente aquele que consegue construir, não é? E o nihilismo pessimista é aquele que acha que, porque não há nenhuma verdade em si, digamos assim, então também nada vale a pena. Mas, então, é neste um pouco relativamente a este contexto que surge a ideia do eterno retorno. A ideia básica do eterno retorno, pelo menos na minha perspectiva, a primeira ideia é a seguinte: é que se houver, portanto, se eu tiver a ideia de que a minha vida se repete eternamente, se houver um momento na minha vida que eu acho que pela qual eu valesse a pena, pela qual eu achasse que, bem, reformulando, se eu achar que há um momento na minha vida a que eu dê tanta importância que acho que valeria a pena reviver imensamente, eternamente a minha vida inteira, então a minha vida está justificada para mim. Digamos assim que, por pior que seja a minha vida antes ou depois disso, eu tenho um momento que digo: "Não, mas a minha vida valeu a pena por este momento".
não é? Pronto. E depois isto então, depois é a ideia que tu estavas a dizer, que é viver cada momento da minha vida sabendo que vai haver um revolucionar do universo, um número infinito de vezes, e portanto a minha vida então deve ser vivida de tal maneira que eu acho que eu a aceitaria se ela fosse eternamente repetida. Não é? É uma ideia, digamos assim, ético-moral, não é? Embora não apresente portanto, valores fixos, não é? Dizendo, ou não determina exatamente o que é o bem e o mal, é uma ideia ética no sentido que diz ao sujeito que deves viver a tua vida de tal maneira que não te importarias que ela fosse infinitamente repetida. Portanto, pensa assim, a tua vida vai ser infinitamente repetida. Vais ter que viver a tua vida o número infinito de vezes. Como é que tu a queres viver? Luís, mas isso lá está, ao mesmo tempo que é ético e moral, é um motivador psicológico, porque eu não Sim, tenho uma vida, isto parou agora, eu não tenho uma vida, estava a dizer que isto ao mesmo tempo que é um valor ético ou moral, é um motivador psicológico. Não é? Eu não tenho, o motivador não é o Deus Pai que me vai acolher no além se eu me portar bem aqui. O motivador é aqui, não é? Sim. É no imanente, não é no transcendente. Portanto, é um mecanismo que nos motiva a sair do nihilismo, a dar sentido ao momento, não é? Sim, que valoriza cada momento e que valoriza também um momento, pode valorizar um momento, ou seja, a vida inteira pode se tornar justificada para o sujeito a partir de um único momento. Isto também era uma ideia que estava muito presente em Nietzsche. Nós hoje, se calhar, já não temos uma sensibilidade tão direcionada para este aspecto, se calhar, mas peço desculpa. Mas era uma ideia que para Nietzsche era muito importante, que era a ideia de haver um momento. Portanto, eu posso passar, porque o Nietzsche tinha muito essa consciência de que a vida tem sempre altos e baixos. Agora posso estar muito bem, depois podemos estar muito mal e sucessivamente. Portanto, é a ideia de haver um momento que para o sujeito justifica toda a sua existência. Portanto, pode-se depois disso ficar muito mal, ou antes disso ter vivido muito mal, e tudo, mas há ali um momento que acaba por justificar tudo. E nesse sentido, sim, é uma justificação completamente imanente, ou seja, o sujeito não precisa de estar à espera de uma felicidade eterna, mas aqui não é uma eternidade da repetição, mas não é? Ou seja, o sujeito não precisa estar à espera da eternidade do paraíso de Deus, não é? Porque é a sua própria vida que se tem que justificar a si mesma. E então há uma remissão do sentido da vida para o interior da vida e não para um além, fora dela. Sim. Boa. É uma motivação interior. Interior à vida. Mas é uma ideia estranha, não é? Do eterno retorno. Estranha. Sim, imagina, digamos, o critério de valorização do instante ser que esse instante, que eu queira, que eu deseje, que esse instante se repita infinitamente, é estranho pela razão básica de que não é, até é um bocado anti-nietzscheano, que não é consentâneo com a temporalidade da vida. Tipo, parece que estou a encontrar, se realmente a minha, soubesse, se realmente, eu vou dizer uma coisa muito básica, mas, e se calhar corrijo-me Luís, mas se realmente a minha vida houvesse alguma hipótese realmente eu a viver infinitamente, ou num estado em Black Mirror, em que me fechassem numa caixa e realmente eu tivesse que a suportar, eu realmente teria que arranjar maneira de fazer com que aquilo que eu estou a viver fosse suportável ou até fosse desejável, na melhor das hipóteses, infinitamente. Mas o que se passa é que a minha vida é temporal, é finita. E o critério de valorização do instante tem que ser pensado em função dessa temporalidade. Não consigo perceber muito bem como é que Não, a tua vida é finita, sim. Porque o que se... Pronto, Sim. exatamente, mas mesmo imaginativamente, eu não consigo perceber como é que um Nietzsche, que até é o anticristo, vamos falar assim, que nos fala ser defesa à terra, ser defesa e entende como ser defesa à terra, como ser defesa ao tempo, como ser defesa àquilo que existe, ao real,
me propõe que eu meça a minha vida em função do exercício imaginativo, ou melhor, em função de uma perspectiva que é absolutamente contrária à temporalidade e à transitoriedade intrínseca da vida. Parece-me estranho, não, se calhar não estou a ver bem a coisa, mas parece muito estranho, sei lá. Eu veria ao contrário. Eu dizia, vive cada instante como se esse instante realmente não fosse repetível. Tipo, eu vejo uma perspectiva nietzschiana é quase o contrário. Não. Também, Tiago, se souberes que ele se repete eternamente, vais querer que ele seja o melhor momento possível, não é? Exatamente. Pois. Enquanto a ideia do Carpe Diem não é. Portanto, Nietzsche não seria tão. Há muitas interpretações de Nietzsche que levam nesse sentido, mas não é isso que Nietzsche pretende. Não é viver não é viver qualquer momento como se ele fosse irrepetível e não houvesse nada depois dele, não. Para já, Nietzsche achava que o que estava em causa no Eterno Retorno não era apenas uma imaginação. Portanto, há vários fragmentos e assim, pronto, onde ele dá a entender, pronto, pelo menos dá para perceber que ele acha que é mesmo, isso é uma teoria física plausível e existe, e pronto, isso não é aqui com certeza o momento para discutir, mas se nós formos ver a teoria física teórica, isso não é uma possibilidade tão implausível quanto isso. Não Sim, é? a circularidade do tempo, dizes, não é? Portanto, Do universo todo. exatamente, o Big Bang tem que vir de uma singularidade que em princípio Pois, poderia sim, já ter sido, ou seja, pois. pode acontecer que o O próprio universo todo tempo, exato, o próprio tempo ser venha a ser circular. concentrado. Se Exato. tens Sim. uma quantidade finita de matéria e uma quantidade infinita de tempo, em princípio, Exatamente. muitas vezes vão-se repetir as mesmas combinações de matéria. Não é? Foi assim que os gregos chegaram à ideia do eterno retorno. Os gregos chegaram à ideia do eterno retorno dizendo, bem, se há uma quantidade finita de matéria e se o tempo é infinito, tudo se há de repetir. E todas as ordens. Pois, a falha nesse argumento está em que pode haver uma quantidade finita de matéria, mas combinações infinitas dessa quantidade finita de matéria. Não, quer dizer, a partir imagina, neste quadrado que vocês estão a ver neste momento, se o espaço for contínuo, eu tenho um número infinito de pontos para preencher com o meu dedo. Não tens, porque, quer dizer, o espaço é contínuo, mas não é indefinidamente divisível, como achavam agora falta uma palavra, uns gregos, os defensores de que o espaço. Demócrito, exatamente. Pronto, quer dizer. Se complementares com essa premissa, não é? Exatamente, se o espaço for contínuo, é como eu estou a dizer. É contínuo, mas não é indefinidamente divisível. Ou seja. Pronto, mas não indo para teorias físicas agora, penso eu, quer dizer, a ideia é que. Quer dizer, o que eu queria dizer é que Nietzsche não achava que a ideia dele era, ou seja, que a ideia do eterno retorno era apenas uma ideia imaginada. Ele achava que tinha fundamento físico. Pronto. No desenvolvimento da física do seu tempo, era uma ideia plausível e que continua a ser plausível e até há bem pouco tempo era plausível, porque achava-se, até há bem pouco tempo, uma das teorias dominantes na física teórica era que o tempo iria continuar, não é? O aceleramento da expansão do universo iria continuar, mas estava em abrandamento, e portanto depois haveria a chegar um momento em que essa expansão se iria reverter, não é? Até que chegaria novamente a um ponto que seria a singularidade, de onde novamente o Big Bang, e isto seria assim, pronto, o eterno. Nós estamos aqui, mas já tivemos aqui um número infinito de vezes. Claro que nós não nos lembramos. Pronto, esta é uma das críticas que se faz a Nietzsche. Uma das críticas que se faz a Nietzsche está bem, o eterno retorno até pode ser verdadeiro, mas quer seja verdadeiro, quer não seja, é indiferente para o indivíduo, porque o indivíduo pode viver se o eterno retorno for verdadeiro, eu já estive aqui a fazer isto um número infinito de vezes, mas isso é indiferente para mim, porque eu não me lembro de nenhuma dessas vezes, nem sinto o que. Portanto, não há uma ligação entre a minha consciência e a consciência dos outros eus que tiveram a viver. Eu não ia querer que o meu próximo eu não tivesse uma vida com o maior número
de prazer e de satisfação e não é? E de florescimento. Não Sim. nem queria dizer felicidade ou prazer, que eu acho que é uma... Florescimento, que é, Não aliás, é? uma palavra que ele usa. Sim, o Florescimento. mais rica possível, não é? Portanto, Sim, eu mas sei, eu não me vou florescimento, lembrar. ele usa essa palavra, florescimento, florescimento, É uma florescer. palavra que vem dos gregos, não é? Sim. Pelo menos de Aristóteles. Portanto, eu não ia querer que o meu próximo eu, daqui a uns 5 ou 6 Big Bangs à frente, Yeah. não vivesse o melhor possível. Pronto. Sim, Não é? Portanto, apesar de não ter memória, de não se lembrar, eu ia querer o melhor para ele, não é? sim. Mas uma crítica que também se faz a esta visão é que eu não quero, mas a verdade é que não posso fazer nada contra isso, porque aquilo que se viveu na décima, ou a falar na décima, é sempre estranho, porque isto é uma repetição eterna, ou seja, há sempre uma repetição eterna para trás e para a frente, mas, mas quer dizer, seja o que for que se tenha vivido há 10.000 repetições atrás, é aquilo que se está a viver agora. E aquilo Pois, exato. ou Ele seja, tinha que abrir aí uma brecha no determinismo. Não é? exatamente, ou Tipo, seja, imagina, ou tinha que seja, dizer assim, olha, quando lês o meu... agora que leste o meu livro, não é? O Nietzsche está a pensar, sim, vais quebrar essa cadeia determinística mas e isso não vais funciona. viver fulgurantemente. E a partir daqui, as infinitas repetições para a frente vão ser todas elas fulgurantes. Mas das duas, uma, ou nas repetições que já houve para trás, também li o livro e também alterei, ou então nada pronto, lá está assim, é uma crítica que se faz a Nietzsche, é que não dá para alterar as repetições. Portanto, o que pode alterar é realmente a ideia do eterno retorno, mas isto é tudo muito complicado, porque realmente a ideia do eterno retorno pode fazer com que o sujeito viva de uma maneira diferente. Mas então isso terá que acontecer em todas as repetições, não é só não é numa, não é? Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, eu agora neste momento estou a pensar assim, epá, descobri, agora esta ideia do eterno retorno realmente é interessante e vou aplicá-la na minha vida. Mas isto que eu estou a fazer agora já aconteceu em todas as repetições anteriormente. Não é? Exatamente. Pronto, então, daí que se diga que pronto, os nietzschianos, não é, defendem que realmente a ideia do eterno retorno tem um valor apenas ético, no sentido de que eu posso aproveitá-la para me motivar a mim mesmo na minha vida. Ou seja, pensar que devo viver cada momento pensando assim, será se eu vivesse este momento eternamente, o que é que eu preferia fazer? Não é? Mas Nietzsche também liga sempre isso à outra ideia, de que é, nós não podemos controlar a vida. Por mais que eu me esforce para viver a vida da melhor maneira possível, há sempre imensos aspectos que me escapam. Mas, peço desculpa, mas segundo Nietzsche, basta que haja um momento na vida em que eu acho que realmente é significativo para mim, para que esse momento justifique toda a minha vida. Porque eu penso assim, tudo bem, eu passei por muitas coisas, mas houve aquele momento ali, e para mim aquele momento vale toda a minha vida. E isto era uma ideia a que Nietzsche dava muita importância. Realmente nós podemos não estar muito sensibilizados para ela, mas Nietzsche dava muita importância a esta ideia, até porque ele passava por muitas fases, ele tinha que andar sempre a fugir do frio, ele era muito, tinha muitas doenças, era doente e tinha que fugir sempre do inverno, não é? Porque ele era muito afetado pelas doenças, pelo frio. E então ele tinha muito esta noção que eu posso estar agora um tempo bem e daqui a uns tempos estar acamado. Pronto, e não ter qualquer controle sobre essa possibilidade. Portanto, eu não posso controlar tudo aquilo que posso fazer na vida, mas Nietzsche achava que basta que haja um momento na minha vida que seja realmente muito significativo para mim, para justificar toda a minha existência. Porque porque para mim vale a pena sofrer tudo o resto por aquele momento. Não é? Isso é uma racionalização muito engraçada, que eu posso me reformar mais cedo, então, não é? Já está, já me cumpri. Já está, já já me está. cumpri. Sim, Eu sim. acho que realmente esse pensamento é bonito. Pode não ser Aquilo que dá valor à minha vida não é esse momento, mas é eu pensar que esse momento dá valor à minha vida. mas isso não há outra forma, porque Não, mas repara, mas é diferente, porque o Nietzsche diz assim, eu se pensar naquele momento, a minha vida está fechada por causa daquele valor, por causa daquele momento. Não é? Eu estou a dizer uma coisa diferente. Eu estou a dizer que ao ler Nietzsche, eu vou valorizar a minha vida
Sim, sim, sim. justamente porque acredito que a minha vida é valorizada por esse exercício de valorização desse Sim, momento. sim, são duas ideias que ele, ou seja, a ideia do eterno retorno surge daquela que eu disse antes, que é de haver um momento da vida que justifica toda a vida, não é? Toda a existência, mas depois ele chega, depois desenvolve aquilo que tu estás a dizer agora, que é justamente usar esta ideia do eterno retorno para me motivar a viver cada momento. Não sei se me estou a fazer entender. Então, ou seja, na ideia do eterno retorno estão estas duas ideias. A primeira, ele desenvolve a partir daquela ideia de que é possível haver que há um momento na vida que, por exemplo, a ideia de, por exemplo, a ideia de que o dia do meu casamento é o suficiente para justificar toda a existência, seja o que for que aconteça antes ou depois. Tens que arranjar melhor que isso. Não, pronto, um exemplo, não é? Essa não dá, Então, não, Não, depois, esquece. então, e depois a outra ideia que ele depois desenvolve a partir daí, ou seja, a partir da ideia do eterno retorno é, se eu tiver em mente que cada momento da minha vida vai ser vivido eternamente, isso pode ter um efeito motivador para mim, no sentido de me alterar as escolhas que eu faço, ou seja, as escolhas que eu faço antes e depois de ponderar esta ideia não são as mesmas, É um viver como se, não interessa como tanto se, sim. realmente é assim, é como se fosse assim, não é? Como se a minha vida repetisse eternamente. Sim, acho que sim. Se bem que ele achava que se repetia mesmo, mas lá está, os comentadores, não é, chegam à conclusão de que a única forma de dar uma utilidade a esta ideia é pensar, pronto, pois. num Mas como se. não é anti-nietzschiano escolher Não, a não, perspectiva, não é? não, 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 lá não. está, mas o facto do Nietzsche achar que realmente nós repetimos a nossa vida eternamente, para mim torna mais plausível a ideia de Nietzsche dentro do registro nietzschiano. Isto é, já não é um exercício imaginativo de algo que é extraterreno, que é viva a tua vida como se ela se repetisse eternamente, mas esse como se é um mero exercício imaginativo. Se ele acreditava que realmente a vida Ele se repete acreditava, eternamente, sim. aí a coisa muda. Pois, para Porque, ele era porque uma. é do género, ok, dado que a tua vida se repete eternamente, então pensa em vivê-la de maneira a que isso valha a pena. Sim, essa era a ideia. Sim. O Sim, melhor sim, essa era a motivador ideia. é acreditarmos realmente em alguma coisa, não é? O melhor motivador. Sim, Se acharmos que há ali exatamente. alguma dúvida. Mas, Luís, não te assustes que ali eu apresentei o Tiago à entrada como o kantiano e ele está a fazer o papel de um verdadeiro kantiano, não é? Tentar encostar o Nietzsche à parede e acho muito Pois, bem, o mais possível. exatamente. O Nietzsche destruiu o pai do Tiago, que é o verdadeiro pai, o pai intelectual, que é o Kant. Destruiu, não? Eu acho que não chegou a destruir, mas pelo menos deu-lhe umas marteladas bem fortes. Olha, só para encaminhar, isto é o nosso lado merceeiro, uma vez que nós vamos dar um curso, queremos que as pessoas se inscrevam e não vamos abrir aqui o livro todo, não é? Mas há dois passos que eu queria dar antes de terminar contigo, que era, Uhum. e vai nos ajudar depois para encaminharmos para futuros cursos e futuros diálogos que queremos ter na academia do diálogo, que é que portas, que muitas vezes dizem que o Nietzsche é o pai da pós-modernidade, não é? O Kant será o pai da modernidade e Nietzsche será o pai da pós-modernidade. Ou seja, que portas é que ele abriu? Que filósofos é que só existem, ou existiram, porque Nietzsche existiu? Bem, isso é uma pergunta que eu acho muito complicada dizer que filósofos é que só poderiam existir se ele tivesse existido, eu acho isso muito, muito Já arriscado. falaste da Ana Arendt, Mas não é? Por exemplo. sim, mas ele influenciou muitos filósofos e influencia e tudo bem. E pronto, mas pronto. Agora, o que eu, a filósofos assim que não existissem sem ele, isso é complicado. Agora, o que eu acho é que ele realmente influenciou muito o nosso modo de pensar atual e determinados e também o pragmatismo, sim, e isso que quando nós falamos do existencialismo, ele terá sido importante para o existencialismo também, sobretudo nesta ideia de que, portanto, não haver uma natureza humana fixa à partida e dessa natureza humana poder ser, digamos assim, ou melhor, poder haver uma ideia pela qual se molde a natureza humana e da natureza humana não ser uma coisa fixa, não é?
Não é essa ideia de sermos um projeto, não é? Exatamente, a ideia de um projeto em aberto e que está nas mãos do próprio indivíduo. Sim, esta ideia parece-me que é inegável, pronto, que é muito, portanto, que influenciou os existencialistas em geral. E depois também os pragmatistas, claro, sobretudo porque Nietzsche, depois, uma coisa que nós não temos aqui falado, mas que Nietzsche achava que as ideias, portanto, portanto, os nossos valores que nós construímos devem ter um fundamento vital, devem servir para nos manter vivos, para nos motivar a viver. Pronto, há uma ideia de que não há verdades em si, porque essas verdades têm uma função, não é? Têm uma função vital. Porque, ou melhor, digamos assim, que nós não escolhemos as verdades por serem verdade, mas que escolhemos as verdades que temos na medida em que elas têm uma função vital. Não é? E que, portanto, por exemplo, as sociedades ao longo da história não excluíam os mentirosos porque tanto por realmente a verdade ser sagrada, mas sim porque os mentirosos acabavam por ter alguma função menos vital ou por destruir a comunidade ou a ligação entre a comunidade, portanto, porque os mentirosos eram prejudiciais, digamos assim. Essa é a filiação darwiniana do Nietzsche, não é? Sim, Portanto, também, exatamente. Ou seja, ele acaba por ter uma perspectiva bastante evolucionista. Agora, pronto, sem estar aqui a aprimorar se é realmente evolucionista, exatamente como Darwin a apresentava, não é? Mas sim, é essa a ideia. Depois, portanto, penso que já falei destas duas ideias, não é? Do pragmatismo e falaste do. dos existencialistas e sim, referiste por alto o pragmatismo. Eu estou a pensar, por exemplo, no Rorty, não é? A ideia de que a filosofia não é o espelho da natureza, é o título de um dos livros dele, Sim, não sim, existiria, eu gosto desta ideia, não existiria sem o Nietzsche. Ele, como pessoa, se calhar existiria, mas enquanto filósofo, provavelmente não teria possibilidade de ter construído as suas ideias, porque não tinha Nietzsche atrás dele, não é? Portanto, sim, essa ideia de que a filosofia não espelha a natureza, de alguma forma sim, sim, sim. inventa ou constrói a natureza, não é a natureza, mas é o conhecimento que temos das coisas. Sim, que a todas as correntes e tendências que de algum modo se relacionem com a ideia de que a verdade não é uma coisa real em si, mas sim uma construção nossa, todas estas ideias foram, na minha perspectiva, foram influenciadas por Nietzsche, e Nietzsche acabou por ser importante para isso. Agora, eu não diria é que, pronto, que estas ideias não seriam, não era, nós não cheguei, quer dizer, existiram outros filósofos nesta altura também importantes, não é? Ou seja, Nietzsche não está ali sozinha, existiu Nietzsche, existiu Kierkegaard, que acho que é um filósofo também muito importante nesta altura, existiu, por exemplo, o Schopenhauer, pronto, que até influenciou Nietzsche, pronto, existiu, ou seja, parece-me que há ali um momento em que começam a surgir estas ideias, também influenciadas por Kant, porque Kant. Por oposição a Kant, não é? Sobretudo por oposição a Kant, não é? Sim, Ou reação, pelo menos. é engraçado que por um lado é como a reação, mas por outro lado também há uma certa, quer dizer, não é que não tenha sido o próprio Kant a abrir as portas, porque em Kant encontra-se a ideia de que a natureza humana não é necessariamente uma coisa fixa, mas que existe uma natureza humana que nós podemos alcançar pelas nossas próprias ações, que é a natureza moral. Ou seja, nós teremos então, tudo bem, podemos falar de uma natureza biológica, mas por outro lado, ele utiliza esta expressão, salvo erro na crítica da razão prática, que existe uma natureza que não é real, que não passa de uma ideia, que, não é, que é apenas uma natureza ideal, mas que se pode tornar real pelas nossas ações. Kant utiliza mais ou menos esta expressão, eu por acaso não fiz aqui a citação literal, na crítica da razão prática. O que é que eu disse há pouco? Pura? Não, eu queria dizer crítica da razão prática. Disseste prática, sim. Disse prática, pronto. E esta ideia que pode passar assim entre os pingos da chuva, porque realmente nós o que decoramos mais, memorizamos mais em Kant é a ideia de que há uma lei moral fixa. Mas por outro lado, esta ideia de que a natureza humana é moldável, não é? Que pode haver uma natureza humana que é apenas agora ideal, mas que nós podemos criar, construir pelas nossas ações, esta ideia parece-me que também exerceu importância em filósofos como Nietzsche, como
como Kierkegaard, pronto, e acabou por depois haver ali um movimento que terá dado origem a estes. O existencialismo parece-me que é uma, portanto, um filho natural destas ideias. Depois, mas também não só, porque também, isto também tem realmente um pano de fundo perigoso, que é a ideia de que então nós podemos criar os nossos ideais. E esta ideia é perigosa porquê? Porque então não há nenhum critério previamente dado. E se não há nenhum critério previamente dado, a não ser que nós queiramos de realmente fixar um pressuposto de onde não queremos sair, mas então coloca-se sempre a pergunta com que fundamento, se o fundamento já caiu. Portanto, a ideia de que nós construímos os nossos próprios ideais nunca perde esta perigosidade de podermos então criar um ideal qualquer, não haver nenhum limite ao ideal que é construído. E isto, independentemente de depois dizermos está bem, mas este ideal não deve ser imposto aos outros, tudo bem, há essas limitações todas que depois se pode fazer, mas à partida, a ideia de que eu posso construir um ideal e que não há nenhum pressuposto à partida que imponha limites aos ideais que eu construo, é perigoso. E nesse sentido, até mesmo os movimentos fascistas também foram realmente muito influenciados por Nietzsche, e se nós os lermos vamos ver que eles os citam e se referem, pronto. E é realmente também uma influência de Nietzsche, portanto não podemos também escamotear isso. Ou seja, o Kant, o pai que falamos no início, o que eu falei, o pai de Nietzsche, o Kant, abriu uma caixa de Pandora ao dar a possibilidade ao homem de descobrir por si, no caso do Kant, o imperativo categórico, mas até aí íamos muito bem regulados pela razão e a coisa até se realizaria bem se seguíssemos apenas isso. O que o Nietzsche faz no fundo, é revolucionar um pouco isto, ou seja, então, Sim, mas sim, sim. não é só pela razão que nós chegamos lá, construímos ideais, mas é criativamente, instintivamente, Sim, através dos nossos impulsos, sim, através de porque valores que nós consideramos errados, mas que afinal são corretos, como sim, a porque depois também inveja, falta não é? aqui a crítica do Hegel à razão pura, que foi uma crítica forte e que até hoje se mantém, quer dizer, entre aspas, porque o que é uma verdade que se mantém, mas é uma crítica que se mantém realmente até hoje e que é repetida por imensa gente e muitas vezes sem fazer referência a Hegel, mas foi realmente Hegel que a fez originalmente, que é a razão pura não pode por si mesma construir conteúdos, quer dizer, ou seja, a razão pura reduzida a si mesma, tanto valida, portanto, Kant pretende que a razão pura consiga validar um determinado conjunto de ações e rejeitar a negação dessas ações, não é? Aplicando a razão, portanto, a razão pura vai aplicar o imperativo categórico a um determinado caso e vai dizer que, neste caso, o que é certo é isto. Portanto, Uhum. ou seja, a razão pura para Kant poderia ser desformalizada, produzindo conteúdo. Não era apenas uma forma vazia, como pronto, para Kant, a razão pura era uma forma que se desformalizava concretamente, que é isso que ele tenta mostrar na típica da razão pura prática, que é mostrar que a lei formal, in abstracto, pode ser desformalizada em ações in concreto. Ou seja, eu digo, é isto aqui que é bem. Pronto, e o que Hegel depois tenta mostrar é que não é possível fazer isto, só que a razão pura é absolutamente formal, não consegue dar conteúdo a si mesma, a não ser que outras instâncias, outras fontes lhe o deem, seja o sentimento, seja a cultura, seja o Estado. E daí também a importância de Hegel, que vem dizer que vem dizer que então tem que ser o Estado a desformalizar a razão pura, digamos assim. Pronto, não me queria perder. Pronto, mas Em defesa dos kantianos, há uma série de interpretações. O outro dia, em sim, conversa sim, com a claro. Dina Mendonça, aqui num diálogo sobre filosofia das emoções, que está disponível na Academia do Diálogo, ela referiu a hipótese de que o próprio Hegel já tinha tido isso em conta e a questão da motivação da razão pura, que a gente já tinha também, de alguma forma, colocado aí a questão da intuição e da emoção ao serviço da razão pura. Mas isso pronto, são pequenas interpretações que se calhar escapam-nos aqui um bocadinho, não é? Sim, não, eu estava aqui só a falar de Hegel, pronto, porque é um aspecto que tinha aqui faltado e que é o aspecto de que Kant realmente, pronto, diz que nós podemos construir, obter uma natureza
a partir das nossas ações, mas como a razão pura está ali a manter, como tu dizias, pronto, aquilo dentro dos limites, tudo bem. O problema é que depois vem Hegel e mostra que a razão pura, afinal, é formal e não consegue desformalizar-se só por si, e então surge o problema de onde é que nós vamos buscar então o conteúdo, e se não o devemos ir buscar à mera tradição e também não às instituições, ficamos com a subjetividade. Pronto, e então depois o problema todo é como constituir sentido a partir da subjetividade sem cair na arbitrariedade. Não é? Não sei se me estou a fazer. Ou seja, se eu não posso recorrer simplesmente às tradições, porque aí estou a basear-me simplesmente em coisas que já foram construídas antes de mim e não é um sentido dado por mim. Também não posso simplesmente seguir as instituições, porque também, bem, as instituições também podem ser isto ou aquilo, não é? Podem um dia dizer-se uma coisa, outro dia dizer outro. Em Tens a França há arbitrariedade e tens o perigo do niilismo ou da não no ação. nihilismo, exatamente. Pronto, então é este o problema todo, porque depois o problema que vem a seguir é que também Hegel mostrou na filosofia na introdução à filosofia do direito, salvo erro, que depois o problema que vem a seguir é que a subjetividade quer elevar à universalidade a sua própria subjetividade, ou seja, e que segundo Hegel foi o que levou ao terror em França, na Revolução Francesa, que é este aqui diz o bem é isto, e acha que então isto deve valer para toda a gente. Mas este aqui acha que o bem é outra coisa, e acha que isso deve valer para toda a gente. E assim surge o terror. Quando este está no poder, corta as cabeças a todos os outros. Mas depois vem outro e corta a cabeça àquele também. E pronto, então depois temos o terror francês, da Revolução Francesa, em que hoje estava um no poder e cortava a cabeça aos inimigos dele. E depois vinha amanhã outro e cortava a cabeça ao que lá estava ontem e aos outros, assim sucessivamente. E depois qual foi o resultado? Foi Napoleão. Que vem ser novamente, não é, a introdução de um poder absoluto. Ou seja, isto é tudo muito complicado, porque como se vê, há o problema de se poder cair na subjetividade, mas se depois a subjetividade não encontra uma forma de sair da arbitrariedade, gerar ela própria sistemas ditatoriais. Pronto, não é? Porque, ou seja, ao tentar ao ver a sua própria criação como universal, não é? No sentido em que o seu próprio juízo o considera universal, pode-se correr o risco de então termos uma ordem criada pelo próprio sujeito, mas que é ela arbitrária e que varia constantemente. Não sei se estou a ser muito confuso. Não, acho, quer dizer, dentro da complexidade que estamos aqui a abordar, acho que estamos a ser muito claro. Mas, Luís, só antes de terminar, e o Tiago se calhar também depois quer dizer alguma coisa, tirando o interesse histórico que há e que nota-se que tens bastante por todo este enquadramento, falas e vai ser muito interessante, se calhar a primeira sessão até por isso, para enquadrar o pensamento de Nietzsche, não é? Como agente e reagente a certos autores. A pergunta que eu te fazia era, para quem não é de filosofia, nos dias de hoje, e tirando esse enquadramento histórico que é realmente interessante por si, em que é que Nietzsche é um autor interessante para ler hoje em dia? Assim, uma ou duas coisas que acho que nos pode ajudar a viver e a compreender os dias de hoje. Sim, eu acho que é muito importante, que Nietzsche para nós é importante e em primeiro lugar, pronto, se nós quisermos perceber de onde vimos, eu acho que Nietzsche é importante. Eu acho que Nietzsche, se nós ao lermos Nietzsche percebemos que de onde é que vêm algumas das nossas ideias. Claro que isso tem a importância que tem, mas eu acho que nós ao lermos Nietzsche conseguimos ver que ele é importante, que ele está na origem de muitas das coisas que nós pensamos hoje. Pronto, agora, não que nós pensamos exatamente como ele pensou, mas no sentido em que ele influenciou muito o nosso modo de pensar, a forma como nós hoje achamos que temos de ser nós a construir a nossa vida, não é? Que temos de ser nós a ter mão no rumo que tomamos na vida. Pronto. Eu acho que isso o que se vê muito, que se nós lermos Nietzsche, percebe-se que ele é muito importante para a formação para nós percebermos como chegámos a ser como somos hoje. Mas, por outro lado, acho que é muito importante, sobretudo porque eu acho que ele se dirige a um problema que nós também temos hoje, que é o facto de haver muitas ideias que nós continuamos a utilizar hoje sem que elas já tenham realmente significado para nós. Pronto, e então que isso realmente nos leve a repensar, não é? A tentar perceber se essas ideias que estão ainda em vigor
se ainda se justifica mantê-las, e se justifica porquê, e se porventura chegarmos já à conclusão que realmente se justifica mantê-las, então vivê-las com autenticidade, digamos assim, ou seja, realmente fixarmos nelas, ou então abandoná-las. Ou seja, eu acho que Nietzsche é muito importante para nós, no sentido de que é um daqueles filósofos para os quais não há meio termos. Que é aquilo a que nós nos habituámos muito a viver, que é tentar arranjar compromissos, mas compromissos no mau sentido. Tanto que a palavra compromisso se tornou para nós hoje a ideia de que nós fazemos concessões. Fazemos um compromisso porque eu concedo. Tu achas que é A, eu acho que é não A, então ficamos aqui com meio A e meio não A. Pronto, quer dizer, fazemos concessões no sentido em que arranjamos um meio termos entre a minha posição e a tua, e é tudo muito isto, e é neste sentido que tem funcionado muito a filosofia política contemporânea, é tudo no sentido de justificar a tolerância, pronto, a tolerância sempre à volta destas ideias de compromisso e de cedência de mútua parte. E Nietzsche, para o bem e para o mal, é um dos filósofos, como também Kierkegaard, lá está, é um daqueles filósofos para os quais não há meio termos, ou uma coisa ou outra. Se tu dizes que és cristão, então não vais à missa, isso não interessa nada, não interessa ir à missa, o que interessa é viveres segundo o modelo, pronto. E o modelo é aquele que Jesus apresentou, pronto. E o próprio Nietzsche não critica Jesus por isso, pronto. Agora, outra coisa completamente diferente do ponto de vista de Nietzsche é que manter determinadas ideias, falar delas como se elas ainda se mantivessem, mas há tantos meio-termos em tudo aquilo que nós dizemos que não há realmente uma fixação em nada. Eu acho que uma das coisas que Nietzsche seria muito importante ler Nietzsche hoje em dia, uma das razões pelas quais seria importante ler Nietzsche hoje em dia, é porque é um filósofo sem meio termos. Nós devemos ou fixar-nos numa coisa ou noutra, mas os meio termos acabam sempre por nos levar por maus caminhos. Eu acho que isto é uma ideia interessante. Agora, teria que É ser também. interessantíssima. Acho que no curso vamos seguramente refletir um pouco sobre esse papel do filósofo, não é? Se calhar a imagem de Sócrates, de Diógenes, de Spinoza. Nietzsche é um modelo de filósofo encarnado no humano, ou seja, não era uma pessoa que fazia filosofia, era um filósofo por inteiro. Isso acho que é uma ideia interessantíssima. E essa ideia do não compromisso que remete até um pouco para alguma loucura que ele traz para a filosofia, e ele muitas vezes fica louco a falar por ele, não é? O Zaratustra não sei se será um louco, mas pelo menos excêntrico é de certeza, não é? Portanto, olha, acho que vai ser, acho que sim, pode ser uma boa pista também para perseguirmos no curso. Oh, Tiago, queres dizer algo em honra de Kant? Em honra de Kant? Salvares a honra de kantiana aqui do convento kantiano, ou não? Não estou a brincar. Não, se calhar ia dizer algo em honra de Nietzsche, também, para complementar o que o Luís estava a dizer. Eu acho que há pouco estávamos a falar da morte de Deus e pronto, ok, bem ou mal interpretado, e se calhar pode ter sido mal interpretado por a maior parte do pessoal, mas eu acho que a nossa civilização, a civilização ocidental, um dos marcos da nossa civilização ocidental é termos tido um pensador, não é? Temos tido um pensador que no século XIX, assim, tem a frase Deus morreu, não é? Sim, isso é impensável em muitas culturas. Exatamente, eu acho que esta é de uma violência, mesmo mal interpretado, ok, ele diz Deus morreu, somos assassinos e que pena, meu Deus, pronto. Mas ainda assim, ter alguém com essa liberdade de pensamento é algo que de certeza, indireto ou indiretamente, afetou também o nosso pensamento. Nós sabemos que Nietzsche é quase um marco da insurreição reflexiva. Nós temos o Nietzsche, mesmo para quem não é um estudioso de Nietzsche, nós temos isso. O Nietzsche é um marco da insurreição. Nós conhecemos a Frimos do Nietzsche, nós conhecemos a violência dele, nós conhecemos o martelo do Nietzsche, não é? E isso é algo que Nietzsche trouxe para a nossa civilização
de uma maneira que mais ninguém trouxe, acho eu. Mais ninguém trouxe um martelo tão poderoso, tão grande e tão destrutivo quanto Nietzsche. E é uma coisa que faz parte da nossa cultura. É um elemento. Temos elementos construtivos, temos elementos mais luminosos, temos elementos um pouco mais simpáticos, mas aquela criatura com aquele bigode enorme, não é? Com esse martelo metafórico, é algo que nós... Exatamente. Esse bigode é irrepetível. Por isso eu diria, o que o Nietzsche nos deixou foi o seu bigode. O martelo, sim, o martelo. O Martelo. martelo eu acho que é uma ideia que fica muito bem assente nele, não é? Porque ele realmente... Sim, porque realmente essa ideia de que Deus morreu é uma coisa que nós não conseguiríamos pensar em muitas culturas, não é? Não é? Ainda hoje, E dessa forma, não. dessa forma... Pode-se... sei lá, imagina, já o David Hume e o mesmo Descartes, que era religioso, põe-se do mesmo canto, não é? Naquelas refutações aos argumentos de Deus. Pronto, hipótese, mas quando chega Nietzsche e tem essa frase, Deus morreu. Deus morreu é uma frase que caracteriza a civilização ocidental. Sim. A par do penso logo existo, a par do só sei que nada sei, a par do imperativo categórico de Kant, a frase Deus morreu, essa sentença de morte, é uma das características da nossa civilização. A destruição dos ídolos, a destruição dos deuses e depois a construção. Eu acho que em Nietzsche se juntam estas duas ideias de que destruir o que está, os velhos ídolos, os velhos deuses, para depois podermos construir as nossas próprias ideias pelas quais, ou seja, um sentido para a nossa vida, sermos nós a construí-lo. Eu acho que esta ideia é muito importante, a ligação destas duas ideias, e acho que é um marco também ocidental, sim, concordo. Acho que esta ideia, Nietzsche não seria pensável realmente numa civilização diferente, não é? Numa cultura diferente. Ainda hoje, nós hoje não imaginamos que alguém numa cultura diferente dissesse que Deus morreu. Ainda hoje é uma coisa que não é assim, não é fácil de dizer em muitas culturas. Não estava à espera que esta defesa de Nietzsche viesse do Tiago. Sim, senhora. Parabéns, Tiago. E essa frase, Deus morreu, como a outra que disseste, não é? Só sei que nada sei, não são tão populares em t-shirts como outra também muito conhecida, que é pedras no caminho, apanho-as todas e faço um castelo. Essa sim vende t-shirt e caneca. As nossas frases dos nossos modelos não vendem nada. Olha, mas precisamos de um modelo como este, como o Nietzsche. Se calhar há demasiadas figuras consensuais e mornas na filosofia. E deixa-me agora centrar um bocadinho, e eu sei que não gostas, mas, Luís, tu és uma alma gêmea aqui, minha, do Tiago e do pessoal da academia, porque vives a filosofia de forma nada morna, bastante intensa, nota-se que não distanciada, e às vezes o filósofo académico, e tu sabes isso, não é? Tem esse, porque para mim, e para o Tiago também, acho que concordas comigo, esse problema, parece que vives de forma distanciada e não emotivo, não apaixonado. E já percebes, um apaixonado do Nietzsche. Acho e que é a única do forma. Hegel, também senti aí uma paixãozinha pelo Hegel, parece. Hegel é daquelas lutas que tanto é uma paixão, mas é uma paixão daquelas que tanto bem, não sei como explicar, cria choque. Olha, tu já estás contratado para o Nietzsche, vais ficar contratado, e pá, eu gosto de dizer isso à frente de toda a gente para tu teres vergonha de dizer que não. Para o Kierkegaard. Se conheces alguém, eu gostava de uma filósofa, uma professora ou uma estudiosa da Hannah Arendt, que eu sei que estudas a Hannah Arendt, mas gostava de ter alguém, uma mulher a trabalhar a Hannah Arendt. Se conheces alguém, recomenda aqui para a academia, gostava muito de abrir um curso sobre a Arendt. Sou capaz de estar 2 ou 3 nomes, sim. Eu, pelo menos, eu estou-me a lembrar de 2. Se entretanto mudaste de sexo, podes fazer Não. Não, eu dou-te-os depois. Se quiseres, posso-te os dar amanhã? Força, maravilha. Ok. Olha, Luís, pá, muito obrigado, pá. Tiago, obrigado também pela tua ajuda aqui a espremer o Luís Mendes, pá. Muito agradável. Foi muito bom, pá, foi muito agradável, muito bom. Gostei muito, por acaso. Olha, e agora muito ficamos à espera que consigam encher o curso para podermos ter aqui na academia, tá?
Espero bem que sim. Obrigado. Haja Um grande muita, abraço, pá. muita gente a inscrever-se. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Luís. Divirtam-se. Tchau, Tchau. Tiago. Obrigado. Tchau.